E aí galera, beleza? Eu sou o Gavin, sou dos Estados Unidos e este vídeo de hoje trata do assunto mais pedido no canal agora, gerúndios. Gente, preparem-se porque este vídeo é cheio de informações, eu tenho todas as minhas anotações aqui, mas é um assunto que é muito importante que vocês dominarem, tá? Para soarem mais naturais quando falar em inglês. Vamos lá! Então, o que é um gerúndio, ou em inglês um gerund? Aparece como um particípio presente, um present participle, né? Com um verbo com ing no fim. Mas não é. Vou dar exemplos de particípios presentes primeiro. Por exemplo, jump torna-se jumping na frase she is jumping. Is jumping é o verbo completo aí. Também, he was cooking. Cook torna-se cooking para formar he was cooking, a frase completa. Mas um gerúndio não é isso. Um gerúndio se usa como se fosse um substantivo, apesar de aparecer como um verbo com ing no fim, né? Então, primeiro lembre-se de que um substantivo é qualquer palavra que nomeia algo que existe, real ou abstrato. Casa, carro, a cidade de Manaus, grito, arte, amor, toda coisa na música Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. Então, na mesma forma que eu posso dizer basketball requires skill. Skill é o substantivo aí. Eu posso trocar para basketball requires jumping. Então, mais uma vez, parece o particípio presente, né? Mas jumping aí é um substantivo, por isso a gente tem que usar um gerúndio na língua inglesa. É diferente do que she is jumping. É a mesma coisa com a frase he loves Brazilian food. Eu posso trocar Brazilian food por he loves cooking. Outro gerúndio, né? É diferente do que usar cooking como particípio presente nas frases he was cooking, he is cooking, que eu já dei. He loves cooking. Cooking é o substantivo. Então, claro que as regras de quando se usa esses gerúndios, que são substantivos com ing no fim, são diferentes do que no português. Regra número 1. Quando a ação, o verbo, é o sujeito da frase, em português se usa o infinitivo, mas no inglês requer um gerúndio com ing. Exemplos. Smoking is bad for your health. Não é to smoke is bad for your health. Tipo, a tradução literal do português, né? É smoking is bad for your health. Também, hunting lions is illegal. Hunting, aí, mais uma vez, é o sujeito da frase, como smoking na outra frase. Então, tem que usar o gerúndio na língua inglesa. Hunting lions is illegal. Regra número 2. Para mostrar essa regra, eu quero falar um pouco sobre o caminho inverso, as minhas dificuldades com aprendendo português. Com aprender português. Ano passado, eu postei um vídeo onde um smaulista que se chama Karina Rodrigues me fez perceber que eu disse eles moram juntos sem sendo casados. Ou também eu falei, aparentemente, estavam falando sobre recebendo o sofá deles. Vocês sabem que isso não é correto em português, né? Mas vocês sabem por que eu falei assim? É porque a segunda grande regra é que sempre requer um gerúndio depois de uma preposição. Em português isso seria um infinitivo, mas na língua inglesa requer um gerúndio mesmo. Lembre-se de que uma preposição é uma palavra que estabelece uma relação entre duas ou mais coisas, abstratos ou reais, tá? Por exemplo, em português, palavras como de, com, a, dentro, em, depois, etc. são preposições. Em inglês, essas palavras seriam of, with, to, inside, on, after, etc. Relações. Então, eu falei em inglês sem sendo casados porque em inglês a frase fica they live together without being married. Without aí é a preposição, então por isso eu tinha que usar um gerúndio em inglês. Without being married. Não é without to be married ou without be married. Tem que estar como um gerúndio aí. They live together without being married. E o outro exemplo, sobre recebendo o sofá. Eu falei assim porque seria em inglês. They were talking about receiving her couch.
About é a preposição e receiving, por causa disso, tem que ser um gerúndio, né? They were talking about receiving her couch. É por causa disso que a terceira regra funciona assim. Regra número 3. Todo phrasal verb, se tiver uma ação depois, tem que estar na forma de um gerúndio. Por quê? Porque a característica inerente, essencial de um phrasal verb é que é um verbo seguido por uma preposição. É isso aí. É isso que é um phrasal verb na língua inglesa. Eu já fiz um vídeo com os 20 phrasal verbs mais úteis da língua inglesa, na minha opinião, e eu vou usar vários exemplos daquele vídeo aqui. Para o primeiro exemplo da terceira regra, vou usar o phrasal verb put off. He always puts off doing his homework. Put off aqui quer dizer, tipo, adiar, atrasar, né? Então, he always puts off, off aí é a preposição, doing, gerúndio, his homework. Não é he always puts off to do his homework, algo assim. E um erro super comum que eu vejo muito nos comentários aqui no YouTube se trata do uso do phrasal verb to look forward to. O phrasal verb inteiro é to look forward to, acabando com to aí, que é outra preposição, né? Então a frase aqui vai ficar I look forward to seeing you again. O erro que eu vejo muito é não usar o gerúndio aí. I look forward to see you again. Mas por causa de to look forward to ser um phrasal verb com to, uma preposição no fim, tem que ter um gerúndio depois, né? I look forward to seeing you again. I look forward to watching more videos. Regra número 4. Sempre se usa um gerúndio para complementar o verbo to be, quando esclarecer alguma coisa. Exemplos. The hardest thing about soccer is running. Então, para esclarecer o que é a coisa mais difícil sobre futebol, você vai usar o verbo to be mais um gerúndio, né? The hardest thing about soccer is running. Ou running is the hardest thing about soccer. Running aí é o substantivo, então gerúndio com to be, o verbo. The hardest thing about soccer is running. Running is the hardest thing about soccer. Outro exemplo. His only hobby was watching TV. Não é his only hobby was to watch TV. Precisa de um gerúndio aqui porque está esclarecendo o que ele fazia como hobby, né? His only hobby was watching TV. Ou também, watching TV was his only hobby. E claro que was é a conjugação no pretérito do verbo to be. E a quinta regra. Gente, essa é a regra mais difícil porque certos verbos requerem um gerúndio depois, se fosse um verbo como substantivo. Outros requerem o verbo no infinitivo, como a maioria dos verbos no português, né? E não tem regra. Essa quinta regra é que não tem regra de quando usar um gerúndio. É mais ou menos aleatório, vocês vão ter que decorar ao longo da aprendizagem. Por exemplo, em inglês, com os verbos to enjoy, to finish, to keep, tem que ter gerúndios depois. Por exemplo, gostar de escrever, to enjoy writing. I enjoy writing essays. Não pode ser I enjoy to write essays. Sempre tem que ter um gerúndio depois. I enjoy writing essays. Ou terminar de comer, to finish eating. Ou continuar dormindo, to keep sleeping. E opa, continuar dormindo se usa um gerúndio em português aí. É um exemplo de quando vocês usam. Que da hora. Mas como eu já falei, tem um outro grupo de verbos que precisam o verbo no infinitivo depois, se fosse uma ação, e não um gerúndio, né? Por exemplo, os verbos to need, to want, to seem, né? Precisa de comprar, to need to buy. I need to buy new clothes. Não é I need buying new clothes. Não, isso soa completamente errado. É I need to buy new clothes. Ou to want to have, querer ter. Ou parecer ser, to seem to be. This rule seems to be pretty difficult. E infelizmente tem outro grupo de verbos quando os dois funcionam. Gerúndio e também verbo no infinitivo, né? Por exemplo, to like, to hate, to start. Eu posso falar I like making videos ou também I like to make videos, sem mudar o sentido, né?
Nossa, como essa deve ser difícil. Eu prefiro com gerúndio quando possível, eu acho mais descontraído, mas muita gente usa o infinitivo depois com esse grupo de verbos quando os dois funcionam, né? Gente, eu postei um link na descrição de uma página com listas de esses grupos de verbos, quais precisam do gerúndio, quais do infinitivo, etc. Talvez será melhor para vocês verem todos os grupos dos regras apresentados assim. Então dá uma olhada aí. Então, por enquanto, é isso aí. Eu sei que foram muitas informações, mas espero que faça mais sentido desde já, tá? Thank you for watching this video, and I look forward to reading your comments. Até! Você gosta do meu trabalho e gostaria de vê-lo continuar? Torne-se um padrinho do Small Advantages. Por apenas $1 você pode apoiar o crescimento do canal e ver os bastidores, acessar mais dicas, videoaulas e sugerir ideias para vídeos no futuro. Também tem a chance de receber um correio escrito por mim e até mesmo ter a chance de falar comigo no Skype. Click here. Thanks a ton, guys. You rock.